Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. A aula de hoje vai ser sobre triângulo de Pascal. A gente está numa aula que é continuidade daquela aula de números binomiais. Se você não acompanhou aquela aula, dá uma paradinha nesse vídeo, olha como que funcionam os números binomiais para você entender com mais clareza o nosso triângulo de Pascal, beleza? Então vamos lá. Triângulo de Pascal nada mais é do que organizar os nossos números binomiais de acordo com a linha e a coluna. Temos algumas restrições. Preste atenção, se o nosso numerador ele possui sempre o mesmo valor, a gente vai colocar todos esses números binomiais na mesma linha. Caso a gente trabalhe com o nosso denominador, a gente vai colocar todos os denominadores iguais na mesma coluna. Observe, o primeiro número binomial possível é o 0 em 0. Então ele vai estar na primeira linha e na primeira coluna, beleza? Se eu partir aqui para o próximo número binomial, 1 em 0, 1 em 1, se os numeradores são iguais, eles estão na mesma linha. Se a coluna do zero é a mesma que o do número binomial anterior, ele vai ficar na primeira coluna. E a partir de agora a gente constrói uma segunda coluna, que é a coluna do número 1. E assim por diante, beleza? O que é importante aqui é o seguinte, a gente não trabalha com linha número 1, coluna número 1. A gente sempre começa com o nosso N, com a nossa linha ou coluna N, começando no zero. Então perceba que a primeira linha é a linha N igual a 0. Depois a gente tem a linha N igual a 1 e assim por diante, beleza? Então a nossa organização é de acordo com linhas e colunas. Se nós resolvermos todos esses números binomiais, a gente continua com um triângulo, só que agora com o número resolvido, né? Então o 0 em 0 vira 1, o 1 em 0 também vira 1, 1 em 1 também vira 1, a linha do número 2 vai ficar 1, 2, 1 e assim por diante. Algumas observações importantes que nós já temos que prestar atenção. Todas as nossas linhas sempre vão começar com o número 1. Fácil de você perceber. A gente falou na aula de número binomial que se o nosso denominador vale 0, sempre, não importa o nosso numerador, sempre o resultado final vai ser igual a 1. Perceba que essa primeira coluna sempre tem o denominador 0. Então todos esses elementos vão ser iguais a 1, beleza? Uma outra observação, todos os nossos últimos elementos de cada linha também valem 1. Isso porque todos os nossos últimos elementos aqui, ó, tem o numerador e o denominador com valores iguais. E a gente viu também na aula de número binomial que quando o numerador e o denominador é igual, a gente tem que o resultado final sempre vai ser o número 1, beleza? Ótimo. Então, duas propriedades importantes. Toda linha do nosso triângulo de Pascal começa e termina com o número 1. Vamos para outras propriedades. Vimos na aula anterior também a respeito da relação de Stiefel. Ela fica muito clara também no triângulo de Pascal, mas com uma nomenclatura um pouco diferente. Agora a gente vai falar o seguinte. Se nós pegarmos dois elementos consecutivos de uma mesma linha e somar eles, o resultado estará logo abaixo do segundo elemento da soma. Não entendi. Então vamos ver na prática. A teoria fala o seguinte: pegarmos dois elementos consecutivos de uma mesma linha, somar esses resultados, o elemento final vai estar logo abaixo do último termo da soma. Então se eu pegar o 2 em 1 e somar com o 2 em 2, o resultado vai ser o 3 em 2. Vamos levar para o nosso triângulo com os números ali, ó. 2 em 1 vale 2 e 2 em 2 vale 2. Se eu somar esses dois resultados, esses dois números, o resultado final vai estar logo abaixo, que é o 3 em 2, que vale 3, beleza? Com isso, a gente consegue montar o nosso triângulo de Pascal com quantas linhas a gente desejar. Por exemplo, se eu quiser montar a linha de número 5 aqui, ó, eu sei que o primeiro elemento obrigatoriamente vale 1, que é uma das propriedades. Sei que para montar os outros, basta eu pegar dois elementos consecutivos da linha anterior e o resultado vai estar logo abaixo do segundo termo. Então 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Terminamos? Não, precisa lembrar daquela outra propriedade,
que além de começar com o número 1, a nossa linha também termina com o número 1, beleza? Então, através da relação de Stiefel, a gente consegue montar aí o nosso triângulo com muita tranquilidade, ok? No próximo quadro, a gente mostra um pouco mais de propriedades do nosso triângulo de Pascal. Então, nesse nosso novo quadro aqui, a gente vai continuar falando das propriedades do nosso triângulo de Pascal, beleza? Temos mais duas aqui que são importantes para você resolver com tranquilidade o seu exercício. A primeira delas é a somatória de linha, beleza? Então, se eu quero somar todos os elementos de uma determinada linha, eu não vou fazer isso manualmente. Basta eu resolver uma pequena conta, uma potência de base 2, 2 elevado a n, em que n é a linha em que eu estou trabalhando. Vamos conferir? Vamos fazer o seguinte, ó. Nessa primeira linha, o n vale 0. 2 elevado a 0 vai dar 1. E é exatamente o resultado da somatória, que é a nossa linha n igual a 0. Se o nosso n vale 1, 2 elevado a 1 dá 2. 1 mais 1 é igual a 2. Se o nosso n vale 2, 2 ao quadrado, 4. 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. E assim por diante. Só mais um exemplo para ficar mais claro para você. Se o nosso n vale 4, por exemplo, 2 elevado a 4 a gente tem 16. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15, mais 1, 16, beleza? Então perceba que basta a gente resolver aí a somatória de linha com 1, 2 elevado a n, que fica tranquilo para a gente resolver essa propriedadezinha, beleza? Agora, uma outra propriedade que aparece para você é a soma de elementos de uma coluna, importante, sempre desde o primeiro termo. Então preste atenção. Se eu quero saber a somatória de elementos de uma determinada coluna, eu não posso começar no meio do meu triângulo. Eu tenho que começar sempre no primeiro termo. Vamos para um exemplo aqui para depois a gente entender como que funciona a nossa linha, a nossa fórmula literal, beleza? Então, ó, se eu pegar essa primeira coluna aqui, ó, a coluna número 1, desculpa, a coluna n igual a 1, eu vou somar 1 com 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10. O resultado dessa soma vai estar logo à direita e na linha de baixo do último elemento da minha soma. Então, de novo, 1 com 2, 3, com 3, 6, com 4, 10. O resultado está logo na diagonal à direita do meu último elemento. Se você quiser uma fórmula, a gente tem ela aqui, ó. Eu tenho que P em P, né? Porque eu preciso começar no primeiro elemento, então tanto o numerador quanto o denominador vão ser iguais. Perceba que em todos esses elementos da soma, o meu denominador não muda, porque eu estou somando uma coluna, beleza? Mas as linhas, elas vão se alterando. Eu vou somando uma em uma, porque eu vou pulando de uma linha para outra, beleza? O resultado final vai ser dado pela linha P mais N mais 1. Esse N é a linha até a qual você chegou. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Somei o 1 em 1, com o 2 em 1, com o 3 em 1, com o nosso 4 em 1. O resultado vai ser dado pelo 5 em 2. Então veja que o nosso denominador aumenta uma unidade e a nossa linha fica o seguinte: o nosso P escolhido foi o 1, coluna n igual a 1, ou melhor, P igual a 1, beleza? Se eu vou até o 4, significa que eu somei 1 mais 3 para chegar no 4, mais 1 para chegar no 5. Então, ó, P de 1, mais 3 que foi para chegar no último elemento, mais 1 para chegar na minha resposta. E o nosso denominador, ele também fica adicionado 1. Se você quiser, para ficar mais fácil para você, dá uma olhada aqui, ó. Todos os meus denominadores da soma são o mesmo. Os nossos numeradores são o quê? Consecutivos. O resultado
o nosso elemento do numerador continua sendo consecutivo, então do 4 eu fui para o 5, e a nossa coluna, o nosso denominador, ele adiciona 1, beleza? Falta só mais uma propriedade e a gente termina essa parte de triângulo de Pascal, ok? Então vamos para o nosso último quadro de triângulo de Pascal, né? Eu já limpei aqui o nosso triângulo para a gente mostrar a última propriedade, que é a somatória de diagonal, de novo, desde o primeiro termo, beleza? Então eu não posso simplesmente começar somando no número 3. Eu sempre vou começar no primeiro termo, na primeira coluna, ok? A gente tem a fórmula, mas vamos ver como que fica no triângulo para ficar mais fácil de você entender, beleza? Se eu quiser somar esse 1 com esse 2, com esse 3, perceba que estão todos em diagonal, com esse 4, o resultado estará logo abaixo do meu último elemento da soma, beleza? Então, ó, 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10. O resultado está logo abaixo. Se você quiser uma fórmula, não tem problema, a gente mostra a fórmula também. Então perceba você o seguinte, ó, eu escolhi somar a partir da linha n igual a 1. Então eu vou ter 1 em 0, eu vou ter 2 em 1, porque eu estou pulando tanto a linha quanto a coluna para ir na diagonal. Eu estou com o 3 em 2, eu estou até o 4 em 3. O nosso resultado final, ele vai continuar na linha, ou melhor, desculpa, na mesma coluna, ou seja, na coluna 3, só que a linha vai aumentar uma unidade. Então perceba que eu continuo na coluna do meu último termo da soma, certo? Só que a nossa linha, ela aumenta uma unidade. Então eu estou n mais p, que é o nosso último elemento da soma, eu preciso adicionar 1 para garantir que eu estou pulando de linha, indo para a linha de baixo, beleza? Então foram 4 propriedades importantes. Falamos da relação de Stiefel, que já tínhamos visto no número binomial, aparece no triângulo de Pascal também. Falamos da somatória de linhas, certo? Falamos de uma somatória de colunas, qual que é o resultado final, né? Está sempre a diagonal na direita. E falamos agora da somatória de uma diagonal. O resultado está logo abaixo do meu último termo da soma, ok? Para a gente terminar e ir para o exercício, só por questão de curiosidade, eu gosto de falar sempre o seguinte: se eu resolver 11 elevado a 0, o resultado vai ser igual a 1. Se eu resolver 11 elevado a 1, o resultado vai ser 11. Se eu resolver 11 ao quadrado, o resultado vai ser 121. E se eu resolver 11 à terceira, o resultado vai ser 1331. Por fim, se você resolver 11 à quarta, você vai ter 14.641. E se você resolver 11 à quinta, aí para de funcionar, tá? Então, essa essa curiosidade em relação à potência de base 11 vale até o n igual a 4, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso exercício. Chegou a hora do exercício, vamos lá. Então vamos lá, pessoal, chegou a hora do nosso exercício, né? Você já vai estar lendo aí na sua tela que peguei um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Caiu em 2010, para exemplificar um pouco mais o triângulo de Pascal e as suas propriedades. Então vamos a eles. A figura abaixo mostra um quadro com 7 lâmpadas fluorescentes, as quais podem estar acesas ou apagadas, independentemente umas das outras. Cada uma das situações possíveis corresponde a um sinal de um código. Aí ele coloca a figura para você, né? E pergunta quantos códigos existem. Letra A, 21, letra B, 42, letra C, 128 ou a letra D, 256. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso ter todas as luzes à minha disposição, só que nenhuma delas acesas, ou seja, todas elas apagadas. Eu vou usar um pouquinho do conceito de análise combinatória, mas você vai perceber que nesse tipo de exercício fica fácil de você entender, beleza? Então vamos dar uma olhada no seguinte. Eu tenho à minha disposição 7 luzes para serem acesas. Eu vou escolher para serem acesas 0, ou seja, eu quero que todas estejam apagadas.
Como não vai fazer diferença a ordem para mim, eu estou trabalhando com uma combinação. Se você assistiu a aula de números binomiais, você vai lembrar que combinação e número binomial é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu estou resolvendo aqui o número binomial 7 em 0, beleza? Só que essa não é a minha única possibilidade. Eu posso ter à minha disposição a 7, posso selecionar apenas uma para ser acesa. E novamente, não importa a ordem dessas minhas lâmpadas. Ou seja, eu estou trabalhando com combinação ou o número binomial 7 em 1, beleza? Mais um exemplo para você entender o que está acontecendo. Posso ter à minha disposição todas as 7 lâmpadas, quero selecionar 2 para serem acesas, e aí vamos fazer o seguinte, vamos supor que você tem na sua sala 3 lâmpadas, beleza? Uma lâmpada na parede esquerda, uma na direita e uma na parede da sua frente. Se você acender a lâmpada da esquerda e a lâmpada da direita, é exatamente a mesma coisa que você acender a da direita e a da esquerda. Então perceba que eu pegando os mesmos dois elementos e invertendo a ordem deles, não vai fazer diferença. O que significa que nós estamos trabalhando com combinação, ou o número binomial 7 em 2, beleza? Isso aqui vai acontecer para o 0, ou seja, todas apagadas, para uma acesa, 2, 3, 4, 5, 6 ou todas acesas. Ou seja, o que o exercício quer da gente é 7 em 0 mais 7 em 1 mais 7 em 2 até eu conseguir chegar no nosso 7 em 7. Se nós somarmos todas essas possibilidades, nós vamos descobrir a quantidade de códigos que temos no exercício. Ou, se eu somo todos esses elementos aqui, significa que eu estou somando os elementos da nossa linha de n igual a 7. E para a gente fazer uma somatória fácil dessa, basta a gente resolver 2 elevado a n, em que n é a linha em que nós estamos trabalhando. Como nós estamos trabalhando na linha 7, a gente vai resolver 2 elevado à sétima. 2 elevado à sétima, faz o seguinte, 2 à quinta é fácil, é 32. 2 à sexta é 64. 2 à sétima vai ser igual a 128. Portanto, a resposta do nosso exercício é a letra C. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você e que você tenha aproveitado essa aula de triângulo de Pascal. Temos continuidade nessa aula falando de binômio de Newton, beleza? Te aguardo na próxima. Até mais!